Olá, amigos e amigas, você está no canal do Prof. Kardec. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vocês são meus convidados a se inscrever no canal. Aqui a gente fala sobre uma espiritualidade livre, uma proposta de expansão consciencial, de despertar espiritual. Todos vocês estão convidados. Dê uma olhadinha nos vídeos, nas lives. Nós temos um conteúdo muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar. Se você já faz parte do canal, não esqueça de contribuir deixando o seu like, seu feedback, que é de fundamental importância, tá bom? Bem, quero dizer a vocês também que demos um tempo nas lives, mas vamos voltar muito em breve, tá? E também que passamos alguns dias sem postar vídeos, porque também, né, eu como qualquer outra pessoa, também tenho alguns afazeres particulares e também, em alguns momentos, nós que somos estudiosos da espiritualidade, precisamos descansar um pouquinho a mente também, né? Dar um pequeno alívio mental, porque não é fácil. Imagine você, nós que nos dedicamos a estudar todos os dias a espiritualidade e a estar envolvido nessa questão energética o tempo todo de espiritualidade, mediunidade, transcendência, extraterrestres, tudo que você possa imaginar que a gente estuda. São muitos estudos e isso mexe, às vezes, com a cabeça de todo mundo, qualquer pessoa, por mais estudiosa que seja e por mais madura que já seja, a pessoa em alguns momentos tem uma exaustão mental, não é? Precisa dar uma relaxada. Isso vem acontecendo, inclusive, com muitos YouTubers dessa área. Eu tenho percebido isso, essa coisa da época da revelação, ou seja, do revelar, do tirar o véu das coisas que acontecem no mundo, que sempre aconteceram, né? Esse processo de despertar espiritual, de expansão de consciência, tem gerado também em pessoas alguns problemas até psicológicos, emocionais por conta disso. Crises de ansiedade, pânico, não é? Preocupações, porque ao se revelar muitas coisas e hoje em dia vários canais estão se propondo a isso, e aqui é um deles, a gente tem, sem dúvida alguma, trazido uma expansão de consciência, um despertar para muita gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser até cuidadoso, cauteloso, em como a gente vai abordar certos assuntos, né? De que maneira nós vamos abordar e quando vamos abordar, justamente para também não causar em algumas pessoas espanto, medo. E a gente sabe que existem alguns canais aí que são voltados para isso, viu? Existem alguns canais que fazem questão de criar pânico, de criar medo, de criar ansiedade, né? E de deixar a cabeça das pessoas perturbadas. Então, é importante demais que você possa ter muito cuidado com os canais que você segue, tá? Observar, orar, né? Pedir discernimento, tá certo? E procurar algumas pessoas de sua confiança para conversar sobre alguns canais que você segue, porque, como eu sempre digo, o YouTube tem uma gama imensa de canais que trazem basicamente os mesmos conteúdos, só que é importante observar primeiro as particularidades de cada canal. Cada canal vai trazer de um modo diferente as abordagens, de maneira peculiar. A maneira que o professor Kardec trabalha é diferente da maneira que todos os outros trabalham. O importante é que você possa absorver o melhor de cada canal e você possa, sem dúvida alguma, ter uma linha de direção. Porque senão você vai ficar confusa, vai ficar confuso e vai ter alguns problemas mentais, psicológicos, perturbações. E isso também pode acontecer até por influência de espíritos opositores ao trabalho, que também fazem questão de criar situações, tá? Criar situações para que você fique de uma maneira mais perturbada. Então, essa é a dica que eu dou. Como eu sempre digo, tem uma imensa quantidade de canais, mas você precisa saber que nem todos estão verdadeiramente imbuídos de um propósito bom, tá? Alguns estão inclusive trabalhando para a não-luz, se fazendo de luz. Isso é uma questão muito lógica que iria acontecer e está acontecendo. E para você conseguir detectar isso não é fácil, realmente não é fácil, mas é possível. É possível. E se você quiser até uma ajuda minha, pode contar com minha ajuda, tá? Evidentemente que aqui a gente não está tecendo julgamentos de valor sobre ninguém, mas
é importante dizer que algumas questões precisam ser esclarecidas, ser ditas, para que as pessoas não caiam, né? Então isso é uma coisa que eu queria comentar antes de entrar propriamente no tema do vídeo, tá? Então são questões preliminares aqui que eu estou trazendo. Outra questão preliminar que eu estava vendo, um dia desse eu vi um padre famoso, né, conceituado, dizendo que não aceitaria na igreja, nas missas, músicas que não fossem católicas, não é? Eu fiquei observando aquilo e vendo os comentários na internet e tal, e compreendi a perspectiva dele, o lado dele, de trazer as suas músicas católicas, de tocar as músicas católicas e evidenciar os compositores, autores, artistas católicos, as produções católicas. Isso é compreensível. Eu só não concordo, de repente, com essa questão de você tolher que músicas outras possam ser tocadas, né, nas missas, até porque isso é uma exacerbação, né, de uma postura sectária, de um sectarismo desnecessário e descabido nos tempos de hoje, né, numa perspectiva que nós temos de uma perspectiva universalista, uma perspectiva de uma espiritualidade livre. Ou seja, essas são prisões que são colocadas por líderes religiosos, né? Cada vez mais as pessoas estão querendo se libertar das amarras, das prisões, né? E essa é uma prisão. A partir do momento que você proíbe que seja tocada na igreja católica músicas protestantes, evangélicas, ou espíritas ou qualquer outra, mas isso é principalmente em relação às músicas protestantes, as músicas evangélicas, eu acho que isso é uma coisa totalmente descabida, desnecessária. Pelo contrário, eu acho que deveria haver um momento agora de celebração em conjunto, não é? Como eu já vi pessoas de igrejas católicas cantando músicas de igrejas evangélicas e o contrário também, eu já vi. Então eu acho que isso não faz sentido para os tempos atuais, para os tempos de antigamente, né? Mas para os tempos atuais isso não faz sentido. Isso é fora de nexo. Então eu, apesar de compreender, eu vejo que é uma coisa descabida, uma coisa desnecessária, porque qual é o problema de se tocar numa missa uma música belíssima, bonita, evangélica? Aliás, abro um parênteses aqui para dizer que, na minha opinião, as músicas religiosas mais bonitas da atualidade são as músicas evangélicas, são as músicas protestantes. Na minha concepção, na minha opinião, até porque eu também as ouço, não é? Para você ver que aqui a gente faz críticas às religiões, mas a gente sabe separar uma coisa da outra. A gente sabe ter uma maturidade de separar situações e situações. Então eu vejo que a produção das músicas evangélicas são muito boas, são muito bonitas. Tem compositores muito bons, cantores muito bons, né? Aliás, eles vêm de uma linha sempre, a linha protestante, né? A linha evangélica dos Estados Unidos, no Brasil, de muito estudo musical, estudo de teoria musical. Então isso já gera grandes músicos, né? Nas igrejas sempre gera grandes músicos e compositores e tal. Então eu, como também sou da área musical, também falo com propriedade. Então eu vejo que, por exemplo, a gente tem compositores aí, né? Anderson Freire, estou citando um aqui, mas são vários, que tem músicas muito boas, muito bonitas, e músicas que, apesar de terem um rótulo evangélica, protestante, pode ser tocada em qualquer lugar. Daí eu dou um exemplo, por exemplo, do Lar de Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. Lá toca tudo, todas essas músicas católicas, protestantes, não tem isso, não tem rótulo. Ou seja, o Lar de Frei Luiz, apesar de ter esse rótulo de um ex-frei, né? De um frei católico, é um espaço aberto. Na realidade, o Lar de Frei Luiz é um espaço universalista. Tem uma pegada espírita, né? É visto como um centro espírita, mas na realidade é um centro espiritualista, universalista. Lá você ouve essas músicas todas, católicas, protestantes, todas que venham engrandecer, todas que venham somar, todas que tragam um propósito, até porque se eu ouvir dentro da igreja católica uma música dessa protestante, qual vai ser a diferença se a linguagem está sendo a mesma e se a importância e o destino é o mesmo,
não é? E a boa intenção é a mesma. Qual é o problema disso? Né? Então fica essa reflexão barra crítica a essa questão e para que se possa aí de repente trazer essa reflexão para vocês. Né? Eu vi isso recentemente de um padre barrando, proibindo, né, as músicas evangélicas de serem tocadas na Igreja Católica. E eu acho isso uma grande aberração, uma coisa descabida, apesar de compreender que se fosse dado uma ênfase e uma prioridade às músicas católicas, aos compositores da Igreja Católica. Tudo bem, mas você proibir, a partir do momento que você proíbe, você gera ainda mais um sectarismo. Eu acredito até que o próprio Papa Francisco, se isso chegar até ele, eu acredito que ele vai ter um posicionamento mais aberto, pelo que a gente vê dele. Apesar dele também seguir, nós sabemos que ele segue também ordens, né? Não vem ao caso entrar nesse mérito aqui, né? Ele também segue ordens e segue também, nem tudo é só a opinião dele, mas acredito que ele, individualmente, pelo menos na opinião dele, de repente eu acho que ele vai ter essa postura de por que não deixar que uma música evangélica toque na Igreja Católica se o conteúdo é bom, se o conteúdo é positivo, qual é o problema? Né? Então eu quis trazer essa pequena reflexão aqui para vocês, me permitam, tá? Antes de entrar propriamente no tema, mas que de certa forma tudo está interligado, né? É a condição humana. Eu já fiz um vídeo aí uma outra vez falando que ninguém foge dessa condição humana e nós estamos observando isso, não é? Estamos observando, por exemplo, a campanha política. A campanha política eleitoral que nós estamos acompanhando no Brasil para as eleições municipais, observamos tantas estratégias, né? Tantas estratégias de marketing, tantas estratégias tecnológicas, virtuais e estratégias mesmo de campanha. Há um livro, não é, muito falado, e quando chega a época de campanha as pessoas falam muito dele, que é um livro que eu já tenho há muito tempo, eu já fiz um estudo sobre ele há muito tempo. É esse aqui, ó, A Arte de Argumentar. É o livro de Schopenhauer, né? Do alemão filósofo Schopenhauer. Esse livro está aqui, que é um livro que eu já estudei há alguns anos. É interessante porque mostra, olha, como vencer qualquer debate sem precisar ter razão, né? Isso é o que mais os políticos querem, né? Aliás, se alguém entrar no mundo da política hoje em dia e não conhecer esse livro, por exemplo, né? Não deve nem partir para algum debate. É um exemplo que eu estou dando. Né? Além de várias outras obras, né? Você precisa conhecer Bertolt Brecht, você precisa conhecer Maquiavel, você precisa conhecer alguns autores que vão te dar um embasamento, né? A gente vê os políticos hoje em dia, pessoas que querem ser políticas pelo poder, pela sede de poder, pelo status, pelo dinheiro, né? Pelos prazeres que aquilo pode proporcionar, enfim, pela vida mais luxuosa. Só que muitas pessoas não se preparam, né? Não se preparam para tal. E é muito importante se preparar, porque, poxa, minimamente você precisa saber o que é que aquela função que você se candidata pode fazer e você ter um embasamento teórico que vai te ajudar, não é? Mesmo que você não tenha formações acadêmicas, mas você não impede de você fazer os seus estudos, né? De ser uma pessoa antenada, conectada com tudo isso. Então isso é muito importante, né? Tudo isso que eu estou trazendo é esse mosaico reflexivo nesse vídeo aqui. Acho que era a própria sede de falar, né? Passei alguns dias calado. É o meu lado professor também. Mas eu quero dizer a você, ninguém foge à condição humana. Você observe que, falando desse período eleitoral, nós vimos que a principal cidade do Brasil, a maior cidade do Brasil, da América Latina, tendo uma eleição conturbada, com bate-bocas, né? Com um baixo nível muito grande e com até uma cadeirada, né? Uma violência verbal e até física. Então a gente observa que, sem dúvida alguma, aí está a condição humana, ou seja, os fatores psicológicos, né? As estratégias fazem com que o ser humano mostre o seu lado mais primitivista.
não é? O seu lado mais primitivo, o lado da selvageria, da agressividade, o lado de instintivo, né? Primitivista, de você ter um impulso na hora da raiva, você é capaz de fazer qualquer coisa. Isso a gente vem observando, sem dúvida alguma. E isso está em todos nós, é bom que se diga. Não é só em A, B ou C ou D. Não, isso está em todos nós. Em todos nós há essa questão do impulso. Muitas vezes, quantas vezes nós chutamos o balde já na nossa vida? Quantas vezes nós, de uma hora para outra, nos transformamos assim e depois até a gente olha, poxa, peguei pesado demais ou falei o que não devia, né? Eu fui professor em sala de aula, adolescentes por muito tempo, e você sabe que não é fácil. Tem alguns que provocam, tem alguns que perturbam na aula, tem alguns que te desafiam, né, enquanto professor. E eu já peguei pesado com aluno, né? Já peguei pesado de depois pensar assim, poxa, peguei pesado demais também. E chegar no menino depois e até pedir desculpa e apertar a mão dele e abraçar ele depois da aula. Isso já chegou a acontecer. A gente perde às vezes as estribeiras, por mais calmo que a gente seja, tranquilo que a gente seja, em alguns momentos a gente se surpreende com a gente mesmo, né? Depois, quando eu fui gestor escolar, eu tive uma oportunidade de ter, na minha sala de gestor, um aluno que foi se queixar a mim da postura de um professor, que o professor quase bateu nele, de tanta força e veemência que o professor gritou, né, se exacerbou com ele. Aí eu chamei, veio o professor eu conhecia o professor, eu já havia trabalhado com ele como professores juntos e agora eu era gestor, ele era professor. E ele tinha pego muito pesado com esse menino e às vezes ele pegava, né? E eu ali utilizei uma postura equilibrada de conciliador de conflitos, porque o gestor escolar é também um grande conciliador, tem que ser um grande conciliador de conflitos. Consegui falar com o menino e garantir ao menino que o professor não faria mais aquilo. E ao mesmo tempo o professor veio, se redimiu, pediu desculpas, percebeu que se alterou demais, pediu desculpas, disse que não voltaria a acontecer e tal, viu que se exacerbou demais, né? E aí eu também tive uma postura de colega com ele, não fui um gestor, um antigo diretor, né, de tentar prejudicá-lo, de tentar criticá-lo, não, apenas conversei, né, uma postura verdadeira de um líder, que não é você tentar prejudicar ninguém. Aqui nós temos um costume, às vezes no serviço público, na área da educação, de pessoas quando saem da sala de aula esquecem que foram professores e tentam prejudicar os colegas. No meu caso, eu fiz diferente. Eu poderia, naquele momento, ter, de repente, prejudicado esse professor, esse colega, utilizado a ferro e fogo uma declaração do aluno, mas eu tanto contemplei o aluno, entendendo e dando razão a ele, como também contemplei o professor no sentido de que eu não levei o assunto para a Secretaria da Educação, não levei o assunto adiante, o assunto ficou ali e ali mesmo tudo foi resolvido e eu também não levei esse assunto para os outros colegas, não prejudiquei ele em nada. Assim a gente vê, né, a questão das posturas. Para você ter uma ideia, eu enquanto gestor escolar, certa vez, fui dar um recado de sala em sala, né? A gente vai dar um recado para todas as turmas. Houve um momento que eu fui dar um recado para uma turma e quando eu bati e abri a porta, a professora estava dormindo no birô. Dormindo. A sala de aula toda fazendo uma atividade, a professora deitada, com a cabeça assim no birô, dormindo, dando um cochilo profundo, dormindo. E veja que coisa, eu bati. Quando eu dou uma olhada, os meninos, os alunos olham para mim e sorriem. Porque sabe que eu era o gestor visitando a sala de aula e vendo aquela imagem constrangedora, a professora de cabeça baixa, dormindo e a sala lá, ó, uma bagunça tremenda, né? E aí olharam para mim, aí eu bati mais forte, eles eram a professora, despertou. Olhou para mim, eu digo, ô professora, tudo bem?
Podemos dar um aviso aqui, podemos, entramos, era eu e outra pessoa, a gente deu um aviso. Saímos, fiz de conta que não vi a situação, fiz de conta que não vi, né? E acabei não prejudicando ela também. Mas poderia ter prejudicado ela depois. Conversei com ela à parte e nunca mais isso aconteceu, né? Mas eu estou trazendo esses exemplos para mostrar que é a condição humana. A nossa condição humana é uma condição de fraqueza e de fortaleza. É uma condição de saúde e de doença. É uma condição de força e vitalidade e fraqueza e estarmos debilitados, né? Ou seja, temos essas nuances. E se a gente quer viver diante de uma perspectiva de expansão consciencial, tirando os julgamentos, a gente vai tentar olhar para a pessoa com compaixão. Olhar para as pessoas como se fosse a gente, com empatia, como se aquela situação fosse a gente. Ou seja, o que alguma pessoa fez foi errado, não foi certo. Eu não vou passar a mão na cabeça, mas eu também não vou condenar, eu também não vou execrar, eu também não vou fazer com que a pessoa não tenha outra possibilidade na vida, que a pessoa fique com um rótulo por conta de uma atitude equivocada, um momento de um impulso, um momento primitivista, não é? Então a gente tem que saber também ter esse olhar, o olhar humanístico, o olhar de empatia, o olhar de compaixão, o olhar do verdadeiro ser que está em expansão consciencial, compreendendo que o que alguém fez foi errado. Eu não vou cobrir o erro, eu não vou passar a mão, mas eu também não vou execrar, eu não vou condenar, eu não vou castigar como se aquela pessoa fosse uma pessoa que não merecesse uma outra oportunidade, não merecesse outra chance. Por quê? Porque todos nós somos passíveis de erro. Todos nós temos em nós impulsos primitivos. Todos nós, em algum momento, perdemos as estribeiras. Todos nós, em algum momento, falhamos. Todos nós, em algum momento, saímos do sério. Todos nós, por mais calmos e tranquilos que possam todos nós parecer, não é? Então, por isso mesmo também é importante a gente estudar o nosso inconsciente. Cada vez mais estudar o nosso inconsciente, para que em algum momento não exploda das piores maneiras possíveis algo que está em nós e que não foi trabalhado numa terapia, não foi trabalhado numa sessão de análise, de psicanálise. Se não foi trabalhado e se você vai amontoando suas sombras sem reconhecê-las, sem admitir que você as tem, um dia elas vão ser estouradas, vão explodir das piores maneiras possíveis. E Jung traz isso para a gente. Então é importante ter essa reflexão nesse aspecto também, entendeu? Ter esse processo de reflexão. Diante disso, então, a gente já está concluindo o vídeo, né? Agradeço a você que está acompanhando a linha de raciocínio. Por favor, deixe o like, não esqueça o like, comente, compartilhe. Se está chegando agora, se inscreva. Então, todos nós temos luzes e sombras. Todos nós temos rompantes. Às vezes, em algum momento, a gente parece que não é a gente, por uma atitude, por uma palavra que fala. Isso sem falar nas obsessões e influências espirituais que também existem. Mas eu estou falando em relação a nós mesmos, porque nós mesmos somos muitos. Temos muitas personas, né? A apometria trabalha isso, e as perspectivas nossas de buscarmos em nós os registros akáshicos, buscarmos em nós as várias formas que nós nos comportamos, as personas dessa própria encarnação, ou seja, as máscaras que temos, não quero dizer nem as máscaras no sentido negativo, mas as máscaras sociais que todos têm. De ser um médico, de ser um arquiteto, de ser um professor, de ser uma médica, de ser uma promotora, enfim, todos nós usamos máscaras em determinados locais, somos de um jeito em outros locais, somos de outro em casa, somos mais à vontade. Ou seja, né? Então, diante disso, a gente precisa entender que precisamos nos colocar de fato no lugar do outro. E é muito importante, às vezes, quando alguém está numa posição hierárquica, de chefia, seja lá onde for, que você vai ver todas essas nuances.
Eu, enquanto professor, defendia muitos professores, a luta, a greve, o direito salarial, o aumento salarial. Quando você vai para a gestão da escola, você continua defendendo tudo isso, porque você ainda é e se vê como tal professor, só que você também vê que tem professor preguiçoso, tem professor relapso, tem professor que falta, tem professor que não quer dar aula, tem professor que finge dar aula, tem professores que fazem motim para perturbar, para atrapalhar, tem professores que jogam contra a direção da escola, tem professores que são irresponsáveis, tem de tudo um pouco. Aí você aprende a saber que existem situações e situações, e você na liderança vai ter que exercer de maneira equilibrada, não é? Tudo isso. Isso é um grande desafio. Por isso que é importante que cada um de nós em algum momento exerça uma liderança. Por quê? Porque às vezes também nós, quando estamos lá embaixo, quando estamos entre os liderados, criticamos os líderes. Criticamos as formas de liderança, dizemos que a pessoa é isso ou aquilo outro, não está sabendo liderar, não está sabendo conduzir, só que liderar não é fácil. E quando a gente vai para a posição de liderança, a gente vê que certas coisas são minuciosas e são melindrosas. E é preciso ter um jogo de cintura muito grande para saber lidar. Isso todo mundo sabe, os grandes líderes sabem disso, os técnicos de futebol precisam ter isso, né? Os técnicos de vários esportes, os grandes líderes de empresas, precisa ter essa questão. Ou seja, até mesmo se você for um líder espiritual, um líder de um centro espírita, um líder de uma igreja, tudo você precisa ter habilidade, saber conciliar conflitos, saber amenizar situações, relevar outras e se colocar no lugar dos outros, porque ninguém foge à condição humana. Todos nós estamos dentro dessa condição humana que nos limita, não é? Que nos prende dentro de um corpo físico e que traz ainda, se revela ainda, as nossas imperfeições, né? É o nosso lado mais oculto, mais sombrio, às vezes se revela. Ou seja, é importante então que a gente saiba lidar com isso sem ser condenadores, julgadores, canceladores, compreendendo a dimensão humana do que aconteceu. Porque tudo que acontece, por mais bárbaro que seja, é humano. É humano. Cabe a nós, então, não corroborar com o que seja errado, mas dar oportunidades a todos de se redimirem e de crescerem com as coisas que acontecem. É isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês. Se vocês gostaram, deixe o like, comente, interaja comigo. Um grande abraço a todos, deixe o like, se inscreva no canal e colabore divulgando, compartilhando, fazendo o nosso canal crescer.